Das reações químicas, falando agora sobre o balanceamento das equações químicas. O balanceamento das equações químicas, elas são importantes. Por quê? Porque todos os cálculos com as reações químicas têm que ser feitos com as equações balanceadas, ou seja, a quantidade de material em termos de átomos que nós temos nos reagentes tem que ser exatamente igual àquelas formadas nos produtos. Os átomos não podem ser criados, não podem ser destruídos. Isso na nossa visão de químico, de reações químicas, principalmente em meio aquoso. Okay? O primeiro dos métodos que nós vamos ver trata-se do método das tentativas. Como o nome mesmo fala, é tentativa. Você vai colocando os coeficientes nas fórmulas, à frente das fórmulas químicas, de tal forma que quando você multiplicar esses coeficientes pelo número de átomos que vem nas fórmulas, okay, eles sejam iguais de ambos os lados da equação química. O método das tentativas é o mais simples. Okay? A aplicação dele é simples. Primeiro você escreve a equação que representa a equação química. Eu tenho já uma equação que vocês já conhecem, okay, que está escrita no quadro, certo? Que é o cobre reagindo com ácido sulfúrico concentrado, formando sulfato de cobre, mais água, mais SO2. Então nós vamos ver por tentativa como que nós podemos balancear essa equação. Depois nós veremos por outros métodos. Uma vez escrita a equação que representa a reação, que já está no quadro, eu vou já mostrar para vocês, nós vamos para o segundo passo, que é ajustar inicialmente os coeficientes dos elementos metálicos e não metálicos. Depois, hidrogênio e finalmente o oxigênio. Então veja que nesse modelo eu deixo o hidrogênio e o oxigênio por último. Eu primeiro começo com os metais e os não metais, depois o hidrogênio e o oxigênio eu deixo de lado. Por quê? Porque geralmente quando eu faço o balanceamento dos não metais, dos metais não metais do hidrogênio, o oxigênio automaticamente já vai ficar balanceado. Vamos ver o exemplo que eu falei agora para vocês, que está no quadro. Ok? Então vejamos. O cobre, eu já falei para vocês, reage com o H2SO4, formando o sulfato de cobre, que é o CuSO4, mais o H2O, mais o SO2. Okay? Primeiro eu tenho que balancear os metais. Okay? Então, os metais que eu tenho aqui é o cobre e o cobre. Veja que a quantidade de cobre que está tanto dos lados dos reagentes como dos produtos é o mesmo. Ou seja, eu tenho um cobre. Então eu não preciso balancear mais o cobre. Agora eu vou procurar se tem mais algum metal. Não tem mais nenhum metal. Então eu vou para os não metais. Não metal que aparece aqui é o enxofre. Ok? Enxofre eu tenho 1, aqui eu tenho 1, 2. Como é que eu faço para balancear? Coloco um coeficiente 2 aqui, agora está balanceado. Eu tenho balanceado o cobre, 1. Tenho balanceado também o enxofre. 2 vezes 1, 2. 1, 2. Então veja que o cobre e o enxofre já estão balanceados. Okay? Agora eu vou verificar o hidrogênio. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Hidrogênio 2, então eu preciso colocar um 2 aqui. Agora eu tenho balanceado o cobre, tenho balanceado o enxofre e tenho balanceado o hidrogênio. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Pelo método das tentativas, eu falei para vocês que vocês balancearam metais a metais e o hidrogênio, o oxigênio vai estar balanceado já. Okay? Então vamos conferir se o oxigênio está balanceado. Vamos contar. 2 vezes 4, 8. Então eu tenho 8 átomos de oxigênio nas fórmulas, okay, que representam os compostos dos reagentes. Vamos agora contar os produtos. 4 mais 2 mais 2, 8.
Então veja que agora o oxigênio também está balanceado. Então eu tenho balanceado o cobre, 1 e 1. Tenho balanceado o enxofre, 2, 1, 2. Tenho balanceado o hidrogênio, 4, 4. E tenho balanceado agora o oxigênio, 8, 8. Ok? Então veja que eu utilizei apenas a aplicação de um método simples chamado método das tentativas. Okay? Nem toda reação é tão simples para poder se balancear. Então você tem que conhecer outros métodos. Um outro método que você pode utilizar é o método para as reações redox. Veja, reações redox nós já sabemos, são aquelas reações onde ocorre transferência de elétrons.